científico. E o nosso camarada Leitão, ele colocou: os trabalhadores, eles não sabem ainda o que é o socialismo. A gente fala de socialismo, mas a nossa classe, e o Leitão tem razão, é verdade, a maior parte dela, infelizmente, não sabe o que é o socialismo, não pensa sobre ele, e quando nós vamos falar para ela, na maioria das vezes ela não acredita. Mas nós afirmamos: Marx, ele foi o pai do socialismo científico. E o que é o socialismo? O socialismo é exatamente isso que o Teotônio acabou de falar aqui também. É o contrário do capitalismo. Se a gente coloca as coisas dessa forma para o trabalhador, é mais fácil para ele compreender. Você pode pegar hoje para conversar com o trabalhador sobre o capitalismo e o socialismo, usando o exemplo do dono do Lidl. Quando ele foi para a televisão, com muito ódio no coração, dizer que ele perdeu 10 milhões de reais em menos de 3 dias de greve. Um homem que recolhe 10 milhões de reais por dia nega um vale alimentação para o trabalhador que trabalha onde tem comida. Isso é o capitalismo. O socialismo é o contrário disso. O socialismo é a sociedade onde toda a riqueza que o trabalhador produz vai ser dividida humanamente entre cada trabalhador. No socialismo é a sociedade onde nós não vamos ter aquele que toda a sua sensibilidade, toda a sua moral, todos os seus valores está voltado para um pedaço de papel. E o ser humano pode ser destruído todos os dias no canteiro de obra, na fábrica, na prostituição das mulheres, no massacre das nossas crianças, na ignorância, na falta do mais elementar, que é a comida, a saúde e a educação. É assim que nós temos que conversar com os nossos trabalhadores. Por que nós dizemos que o socialismo do Marx é científico? Porque, ao contrário dos outros, que ficavam apenas no seu debate, na sua escrita, Marx foi até o jovem, foi até o artesão, foi até o trabalhador das indústrias que surgiu e disse para ele: é possível, isso aqui é uma invenção dos homens. O capitalismo não nasceu com o homem, é um momento da história do homem. E nós podemos acabar com essa história e construir uma nova história. E essa nova história só pode ser construída por aqueles que já constroem esse mundo que é roubado pelo capitalismo. Por isso nós não temos dúvida que a única classe que pode destruir esse mundo é a classe operária. Porque só ela pode construir um mundo novo. Porque ela inclusive constrói o mundo dos seus inimigos, como não é ela que vai construir o seu mundo. Eu acho que nos dias de hoje o nosso partido ele tem um desafio muito grande, que é cavar esse caminho, cavar trincheiras no momento da consciência da classe trabalhadora, em que o que foi colocado para ela é que aquilo que Marx falava como socialismo se provou impossível de acontecer. Olha o que ocorreu lá na União Soviética, olha o que ocorreu na Europa Oriental. Era uma burocracia degenerada. Isso é o socialismo, é o que diz a burguesia. E nós dizemos não, o que tinha lá era a destruição, era a traição da grande vitória da nossa classe em 17, quando construiu o verdadeiro socialismo na União Soviética. E a burguesia ela tem um problema hoje, porque as massas, quando elas estão indo para a rua, elas estão dizendo exatamente aquilo que o Partido Revolucionário diz para elas. A burguesia não quer as bandeiras do PSTU, ela diz: as massas não querem a bandeira do PSTU, a bandeira do PSTU foi rejeitada. É assim que o William Bonner e aquela Patrícia, poeta, sei lá, diz todos os dias no Jornal Nacional. É óbvio, as massas não querem a bandeira do nosso partido. Elas não querem a bandeira dos partidos porque o partido que mais elas tiveram referência traiu a confiança delas. E por isso a nossa tarefa é muito grande. Nós reconquistarmos a confiança da nossa classe. Porque ela tem que empunhar essa bandeira, e a bandeira dela.
E nós temos que fazer isso mostrando para ela que há uma contradição entre ela dizer não quer a bandeira do PSTU, mas ela tem nas mãos dela o nosso programa. É o programa do nosso partido que hoje está na mão dos jovens, que está na mão da nossa classe, que nós queremos que venha num caudal tão grande quanto a juventude, porque só ela pode pegar para si a tarefa de dar um rumo objetivo com seus métodos de organização e as bandeiras do seu partido, porque quando a classe for para a rua, ela vai levar a bandeira do nosso partido. Então hoje a nossa tarefa, ela é uma tarefa árdua, mas eu quero dizer, o Isaac Newton, né, e eu peço licença para alguns operários, que é bem possível que nunca tenham ouvido falar, no grande físico Isaac Newton, que descobriu, né, as leis da mecânica. Ele disse um dia: eu vi longe, porque eu estive sobre os ombros de gigantes. E ele estava falando do Copérnico, do Galileu, dos primeiros grandes estudiosos do universo, do Maxwell, que foi o primeiro a estudar a luz, né? E por isso ele diz: eu vi longe, porque eu estava em cima dos ombros de gigantes. Mas nós dizemos, nós vemos mais longe do que todos os Newtons juntos, porque nós verdadeiramente estamos em cima do maior gigante, dos ombros do maior gigante que a humanidade já construiu. Porque para mim não tem homem mais genial, mais sensível, mais humano, mais extraordinário do que Karl Marx. Pelo simples fato de que Marx, ele não se preocupou apenas em apresentar uma teoria, apresentar uma tese, mas ele apresentou para uma classe. A teoria da luz, a física quântica, a teoria da relatividade, ela vai muito bem obrigada nesse sistema explorador. O socialismo científico de Marx não. É um sistema que vai destruir tudo isso que faz com que, por exemplo, a maioria de nós, não saibamos quem foi Isaac Newton. Nós queremos que a nossa classe saiba quem são os homens que trouxeram para nós a luz, que fizeram nós entendermos as coisas do mundo. Mas antes disso, nós queremos que a nossa classe tenha comida, que a nossa classe tenha escola para os seus filhos, que a nossa classe não sofra a dor que aquela mãe e aquele pai sofreram ao ver o seu filho estilhaçado por uma bala, por um ladrão que entrou na sua casa e matou seu filho porque ele estava com medo de morrer. E por estar com medo de morrer, ele morreu. Isso é a barbárie. Isso é um sistema que não tem nada de humano. Por isso, se Marx, na sua juventude, com 17 anos, quando ele apresentou um trabalho na escola dele, no ginásio, ele já dizia que se um dia um homem tomar para si a tarefa de lutar por alguma coisa para a humanidade trabalhadora, ele nunca deve desistir. Ele nunca deve ser demagogo nessa luta. Ele sempre tem que sentir em frente e ter muito orgulho e certeza, porque as alegrias e as tristezas dele serão as alegrias e a tristeza de toda uma classe. Hoje, independente do que os nossos inimigos querem, Marx está mais vivo do que nunca. E ele está vivo nos trabalhadores da construção civil que vão se levantar agora na sua campanha salarial. Ele está vivo na juventude que, mesmo sem saber, está carregando o programa do Partido Revolucionário. Por isso é nossa tarefa, cada um de nós sermos Marx e não titubearmos, não termos medo, não termos vergonhas e apresentar para a nossa classe o nosso programa, que já é o programa dela, ela apenas não sabe disso. Então nós mais uma vez fazemos aquele grande convite àqueles que ainda não estão conosco, apesar de estarem no dia a dia, que venham junto conosco, construir no dia a dia, multiplicar, levar os nossos panfletos, as nossas camisetas, as nossas bandeiras e dizer para a nossa classe que ela não tem outro caminho. O único caminho dela é destruir esse sistema que está destruindo a humanidade, que está destruindo o nosso planeta. E nós confiamos na força da juventude, mas confiamos na força da juventude dirigida pela única classe que vai levar até o final essa tarefa, a classe operária, que por sua vez necessariamente vai ter que ser dirigida pelo Partido Revolucionário, que é a parte consciente dessa história. Então, viva Karl Marx, o mais extraordinário dos homens, que era da nossa classe, que a vida dele não tem
tenha sido em vão e que nós nunca paremos de lutar até nós construirmos aquele mundo que Ele verificou ser possível na Comuna de Paris. Essa é a nossa tarefa e vamos firme nela como marca